Em 2005, 2006, o então deputado, senador Eduardo Azeredo, propôs a malfazídica, sei lá como é que fala isso, lei chamava Projeto Azeredo. Cara, o Projeto Azeredo era uma lei criminal que basicamente ia botar na cadeia todo moleque que baixava música, qualquer pessoa que fazia jailbreak no iPhone ia para cadeia por 10 anos, qualquer pessoa que quebrasse criptografia iria para cadeia também total. Então, a Lei Azeredo, ela ia engessar a internet brasileira no mesmo lugar, entendeu? Ela ia criminalizar qualquer pessoa que quisesse fazer algo inovador na rede do país. E aí, eu era um acadêmico, trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, e eu me coloquei totalmente contra a Lei Azeredo. Eu falava, a primeira lei brasileira não pode ser um marco criminal, ela tem que ser um marco civil. E eu falava, não dá para fazer marco criminal, vamos fazer um marco civil. E aí a gente começou a bater nessa tecla, marco civil, marco civil, marco civil, e a ideia decolou. Em 2007, a Lei Azeredo foi quase aprovada, em maio de 2007, foi quando eu escrevi um artigo para o UOL, dizendo internet brasileira precisa de marco civil. Foi a primeira vez que a palavra marco civil apareceu. O artigo teve uma puta repercussão. Aí a ideia começou a se projetar e todo mundo, a sociedade civil, começou a vir até a gente e falar assim, mas o que tem que ter nesse marco civil? E aí o próprio pessoal do governo viu que estava tendo um movimento ali e falou, o que a gente faz? Como é que a gente constrói esse marco civil? Aí a gente, como idealista que era, falamos assim, não cabe a gente dizer. A gente tem que criar um processo colaborativo, online, aberto para o Brasil inteiro, para as pessoas dizerem o que elas querem que tenha na lei da internet brasileira. Cara, nós abrimos esse processo online. Para você ter uma ideia, nem existia plataforma colaborativa. A gente pensou em abrir uma wiki, mas era muito complicado. Aí a gente pegou um plugin do WordPress, na época, que era usado para comentar texto literário. A gente transformou aquilo num processo de discussão pública. O Gil encampou num dos sites do Ministério da Cultura e nós abrimos uma consulta pública nacional sobre o que deveria constar no Marco Civil. Cara, e aí a resposta foi avassaladora. Bibliotecários entrando, dono de lan house, todo mundo falando, não, tem que proteger não sei o quê, não, os meus direitos, não pode derrubar conteúdo. Né? Cara, a gente pegou os comentários de todo mundo, formatamos, redigimos um texto de lei com base no que as pessoas pediram, e aí botamos o texto da lei de novo na consulta, assim, falando, pessoal, ouvimos tudo que vocês tinham para dizer, tá aqui o texto que representa o que a gente entendeu que vocês diziam. E aí o texto ficava em consulta, cara, as pessoas choravam, falavam assim, pô, me ouviram, olha esse artigo, não sei o quê, representa exatamente o que eu tinha falado. Aí, esses processos de consulta levaram 2 anos e meio, cara. A gente fez um puta processo. Nossa, vocês têm isso pra caramba. Não, levou 7 anos para fazer o Com Marco todo um Civil. processo de retroalimentação, né? O negócio vai longe. Exatamente, 7 anos. E aí o negócio foi ganhando força. A redação final ficou pronta. O Ministério da Justiça, na época, que era dirigido pelo Tarso Genro, notou aquilo, falou, pô, isso aqui tá importante, encampou para eles e falou, nós vamos bancar isso aqui como um projeto de lei do Executivo. Rodaram o projeto nos ministérios da época para ver se alguém tinha observação. Não teve quase nenhuma, até acho que porque ninguém entendia nada, então ninguém tinha... não, tá bom, parece que tá bom. E aí foi mandado para o Congresso. E aí foi mandado para o Congresso, foi acho que 2011 ou 2012. E aí, cara, chegava no Congresso, apesar de ter sido consensuado com a sociedade brasileira inteira, um processo de consulta pública extensíssimo e tal, não votava. E a gente falava, pô, mas por que não vai? Aí botava para votação, derrubava. Botava para votação, tirava. Aí a gente descobriu, porque tinha um deputado no Congresso que eu nunca tinha ouvido falar, que nada votava sem passar pela aprovação dele. O nome daquele deputado era Eduardo Cunha. Então, nós do Marco Civil, nós descobrimos quem era o Eduardo Cunha muitos anos antes do Brasil vir a descobrir. E a gente ficou chocadíssimo. Como é que podia existir uma pessoa que, por não ter participado do projeto, ou sei lá o quê, não deixava votar porque só votava as coisas que ele deixava. Ele era o líder de um tal de blocão no Congresso, né, que depois virou Centrão.
E aí, cara, tentava votar, não votava, não votava, não votava, a gente fazendo pressão, todo mundo fazendo pressão, e aí aconteceu o caso do Snowden. Aí o Snowden fez aquele mega escândalo, tinha a revelação de que tinha espionado a Dilma, né, era presidente na época, e aí o Brasil precisava dar uma resposta institucional. Sim. E o Marco Civil estava pronto, porque um dos artigos do Marco Civil proibia a espionagem no âmbito das redes, né? Ele tinha um artigo contra o que a gente chama de Deep Packet Inspection, que era exatamente o que a NSA fazia. Então a resposta estava pronta. Aí a presidência, no caso da Dilma, fez uma jogada política amparada no negócio do Snowden e fez um pedido de urgência constitucional. O que é isso? Não pode votar mais nada antes de votar isso. Ou seja, botou uma puta pressão no Congresso, falou, não, agora não vota mais nada, tem que votar o Marco Civil. Mesmo assim, ainda levou 6 meses, cara. O Congresso não votou nada por 6 meses. E aí, cara, muito doido, no dia do meu aniversário, em 2014, no dia 25 de março de 2014, o Marco Civil foi à votação por causa da urgência constitucional. Eu lembro que eu estava com um jantar marcado às 8h30 da noite. Falei, caramba, acabou o jantar, né? Quando deu 7h52, o Congresso votou o Marco Civil por unanimidade. Eu tô presente. Unanimidade. Eu fui pro jantar para comemorar. E o mais doido, no dia seguinte, o Eduardo Cunha subiu na tribuna e falou, esse projeto aqui foi aprovado porque eu fui o grande apoiador desse projeto desde o início. Aí eu vi quem era aquele cara e falei, esse cara vai dar problema, como de fato deu. Mas então essa é a história do Marco Civil, uma coisa que veio da sociedade, usou consulta pública no momento em que as pessoas não sabiam nem o que era isso, e construiu uma lei de portas abertas, algo que no Brasil é único, você entendeu? Nunca mais aconteceu dessa mesma forma. Então, e mudou o mundo. Até hoje, o Brasil é conhecido mundialmente por ter realizado o Marco Civil. É bem legal.